Eu estou cuidando ainda para ter o cenário ideal para as nossas lives, está faltando pouca coisa, mas em breve isso aqui vai estar, como diz o meu mentor, um cenário instagrável. E vai estar tudo muito bom. Mas é o que temos, então nós vamos fazer com o que temos. É isso que nós temos que aprender, né? A usar os recursos que nós temos. E isso é fundamental. E a live de hoje, ela é a terceira live, né? Dessa série Via 09. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma live da série Via 09. Por que Via 09? Primeiro que eu gosto muito dessa palavra via, né? Ela é tráfego, ela corre, tem um fluxo nela. Então, via, para mim, sempre vem aquelas assim, autoestradas, com 6 pistas de cada lado, onde quando as coisas vão e vêm sem interrupção. 09, porque nós falaremos durante 9 dias, 9 lives. E para quem é esta série? Essa série é para você que está insatisfeito com seus resultados. Seja na área profissional, relacional e financeira, né? Para citar somente as áreas mais importantes das nossas vidas, que a gente tem outras, mas essas são que, às vezes, elas são as mais complicadas. Então, o que acontece? Você, com certeza, já deve ter tentado várias estratégias para sair dessa zona de desconforto. Do jeito que a gente tem a zona do conforto, a gente também tem a zona do desconforto. Mas acontece que todos nós trazemos em nós o medo da mudança, do desconhecido. Quem você, né, é diferente. Por que você é diferente? Nós temos são características referentes a ser humanos. Então, o que de pior pode acontecer se você mudar? Já pensou no que de pior pode acontecer se você mudar? E o que de melhor pode acontecer se você ficar aonde está, se você decidir não mudar e aprender a viver nessa zona do desconforto. O que vai acontecer aí de melhor? A sua mente está acostumada a desistir de alcançar os seus resultados, os resultados que você quer, ou ela simplesmente alcança esses objetivos? Tem uma frase que ela foi atribuída a Henry Ford. Ela é atribuída e ela está na internet para tudo enquanto é lado. E ela é a seguinte: se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. O que você escolhe acreditar? Que você pode ou que você não pode? Eu, durante muito tempo, eu fiquei dando todas as desculpas e acreditando que eu não podia. Oi, Liz, saudade. Então, o que acontece? Nós trazemos isso. Por quê? Somente 10% do que acontece na nossa vida nós não podemos controlar. E o que é isso? É o clima, é uma decisão do governo, uma decisão do outro. É controlar o outro. Isso não está na nossa alçada. Só que 90% daquilo que acontece na nossa vida, nós temos o controle. Mas escolhemos fazer o quê? Ficar olhando para os 10% que a gente não pode controlar. E aí tem uma coisa que é muito importante. Porque esses 90%, ele é resultado
resultado de 80% do que está dentro de mim, que eu vou chamar de universo interno, que são as minhas crenças, os meus pensamentos e os meus sentimentos. 80% do seu resultado depende do seu universo interno. Ouça isso. Que isso te incomode muito, mas muito mesmo. Sabe por quê? Se 80% está dentro de mim, então eu tenho toda a capacidade do mundo de fazer isso dar certo. E aí como, né? Porque os 20% restante é o que está fora. E o que está fora de mim? É o meu comportamento. Então, se eu somar a minha crença, o meu pensamento, o meu sentimento, o meu comportamento, eu chego ao meu resultado. Porque comportamento, ele também é ação e hábito. E qual é o hábito que você tem? Você tem o hábito de procrastinar? Essa palavra eu falei muito tempo errado, mas é procrastinar. Você tem o hábito de desistir? Está difícil? Não, deixa para lá. Ou deixa a vida me levar, que nem Zeca Pagodinho. Como é que você... Quais são os seus hábitos? Lembrando que o hábito, ele é simplesmente incorporado com um único objetivo: economizar energia. O hábito é algo que você faz automaticamente. Quando você vê, você já fez, porque ele já foi instalado no seu sistema. E nós só temos no nosso sistema, o que acontece? Nós estamos no presente por volta de uns 12%, se eu for uma pessoa muito presente no aqui e agora. Mas 88% nós agimos e decidimos basear com o que está no nosso subconsciente. É os hábitos, são as crenças que estão lá, que estão controlando as minhas decisões. Mas eu posso trabalhar com esse consciente e começar a dar outros comandos. Essa live hoje, ela tem o objetivo de te apresentar a pessoa mais importante do mundo e saber qual é a atitude mental que ela está adotando na maioria do tempo. Mas, para isso, eu vou fazer só uma pequena recapitulação aqui do que a gente já viu. Na live 1, nós vimos que o maior segredo do sucesso ele não tem nenhum segredo. A definição de sucesso é pessoal. O que é sucesso para mim pode não ser sucesso para você, e está tudo certo. Tá tudo, é desse jeito mesmo. Perdemos oportunidade porque duvidamos das nossas capacidades, e isso é em todas as áreas, não é só profissional, é relacional, é financeiro, é de convivência, é intelectual, porque a gente começa a duvidar que nós não somos capazes, que nós não acreditamos em nós mesmos, né? E é principal a gente ter fé em Deus, que eu chamo Deus, você pode chamar essa força criadora por outro nome, e fé em você. Por quê? Porque você é o mundo, você existe, logo o mundo existe. Se você não existisse, como é que ia ser? A gente vai falar disso daqui a pouco. E uma outra coisa que ela funciona como combustível para a gente é o sentir gratidão. Não é falar gratidão, é sentir. Gratidão é um sentimento, é algo que você olha para você e vê a sua perfeição. Você fala, você vê, você ouve, você sente o cheiro, você sente gosto, você anda sem empecilho, sem nenhum senão.
Olha isso, a perfeição. Quanto você é grato no final do dia ou no início do dia por você poder ver, por você poder falar, por você poder sentir o cheiro, ouvir, sentir o gosto. Quantas vezes a gente faz isso? Eu, por muitos anos, eu não fiz isso. Eu achava que isso era normal. Não é, é uma bênção. E o maior combustível que existe é o amor. E quando eu tenho esse sentimento de gratidão e ele transborda, o universo transborda em mim. A única linguagem que o universo conhece, que é o da criação que ele conhece, é amar. Não existe outro sentimento do Criador pelas suas criaturas que não seja amor. Ele nos ama, simplesmente muito, mas muito mesmo. Mais do que você, inclusive, dá conta de suportar. Na segunda live, nós abordamos a questão da transição de carreira, baseado na minha história de como não se deve fazer uma transição de carreira. Se você ainda não assistiu essas lives, elas estão gravadas lá no meu IGTV. Valem muito a pena assisti-las, porque pode ter algo que lhe sirva. E com certeza, se você chegar lá para levar, para ouvir, é porque tem algo para você. E tem alguém que fala assim, e pega que é teu, né? É a Andréa Guimarães. Eu te garanto que ao final dessas 9 lives, você conseguirá vislumbrar para onde está indo e o mais importante, saberá avaliar a sua atitude mental e como direcioná-la para o alcance de seus objetivos. Vai funcionar como uma bússola. Isso aqui, eu estou indo para o lugar que eu quero ou não? Eu gosto de dizer, usar um exemplo para explicar isso. Você decide ir para um determinado lugar, numa viagem. Você tem que decidir quando você vai e como você vai. Você não tem como ir para esse lugar ao mesmo tempo, por avião, por carro, por bicicleta, a pé, de moto, de trem, se é que eu já falei trem, de asa delta. Não tem. Você tem que escolher como você vai chegar lá. E como você vai chegar lá. Isso é muito importante. Então, ao final dessa live, pelo menos você vai estar ciente de que direção você está tomando. Ou, inclusive, tomar de que você não está indo em direção nenhuma. Está que nem a conversa do gato com a Alice, né? Para quem não sabe para onde ir, a direção pouco importa. E aí eu preciso pedir algo para você agora. Tem um aviãozinho aí embaixo, no lado... Para mim, está no meu lado direito, eu acho que no seu também. Aperta ele e convida 2 outras pessoas que você sabe que estão estagnadas, estão insatisfeitas, estão buscando uma saída. Elas estão querendo se colocar em movimento, mas não sabem como, não conhecem como, não se sente suficiente forte para fazer isso, tá bom? Talvez elas estejam precisando de um apoio. E essas lives aqui podem apoiá-las. Com certeza vai poder ajudar. Tudo bem, se você não quiser enviar o convite, só aperta esse coração aí algumas vezes, porque o Instagram também vai dizer, essa live é relevante, então eu vou mandar convite para mais pessoas, ok? Ou também você pode tirar um print dessa tela, compartilhar lá nos seus stories e divulgar esse meu trabalho, porque vai ajudar várias pessoas. Inclusive, a minha intenção, a minha missão, né? Vamos dizer, porque o meu propósito é outro, mas a minha missão é atingir o maior número de pessoas para que elas possam fazer esse caminho da autotransformação, esse caminho de transformação, de se colocar em movimento. Então, é essa a minha missão com esse projeto, né? E já que eu falei em propósito, o meu propósito de vida é conectar pessoas com elas mesmas, com os outros e com a divindade.
com a essência, com a centelha divina que existe em nós. Por isso eu criei o método CAM, que faz o alinhamento corpo, alma e mente. É muito bom ver pessoas queridas aqui, ver pessoas novas. Espero contribuir com cada uma de vocês, tá bom? Quem será a pessoa mais importante do mundo? Quem é? É você. E eu espero que você já saiba disso. Sim, você é a pessoa mais importante do mundo. Simplesmente porque você existe. E por isso existem todas essas coisas. Tudo foi feito para você. Imagine se você não existisse. Você não ia ter essa vida. Você não, simplesmente não ia ter nada. Nada. Absolutamente nada. Inclusive, existe um conceito na física quântica que o que existe é o que você vê. O que está atrás de mim, se eu não coloco observação, não existe nada. É como se fosse uma tela negra. Tudo aquilo que existe é porque recebeu o foco, é porque recebeu o seu olhar. Então, aquilo passa a existir, tá certo? E o nosso cérebro, ele, justamente por ter a válvula de economizar energia, ele grava um cenário e ele fica repetindo aquele cenário ali na sua vida várias vezes, né? Já aconteceu de você chegar num lugar e dizer, nossa, quadro novo, um lugar que inclusive você vai com frequência. Aí o responsável pelo ambiente diz, não, esse quadro está aí há muito tempo. Desde quando abrimos a clínica, mudamos para casa. E o seu cérebro gravou a primeira vez que ele viu aquela parede. E você está perdendo várias coisas na sua vida justamente por não estar presente, deixar no automático, tá certo? Então, essa é uma questão. E por que isso? Porque nós temos o cérebro mais primitivo, né? Que o nosso cérebro, ele foi sendo desenvolvido, que nem lá o Caco Antibes, de puxadinho, né? Foram fazendo puxadinho. E a parte inicial, que a gente chama ele de reptiliano, ele é o cérebro da época da era do homem das cavernas. Então, ali, a integridade física era a maior preocupação. Ele tinha que poupar energia e tinha simplesmente que ser super atento aos perigos. Ele tinha que sair voando, ele tinha que fugir dali, tá certo? Então, muitas vezes a gente foge de situações densas exatamente por conta que a gente deixa o reptiliano tomar conta, tá? Tem alguém que fala assim, tomar de conta. Nossa, isso meu ouvido fazia, né? Mas vamos lá. Então, o que acontece? É que sobreviver para o homem atual não é só essa questão da integridade física. Nós desenvolvemos outras competências, outras capacidades. E também, ao mesmo tempo, fomos tomando consciência de quem nós somos. Por quê? Nós não somos só o aspecto físico, não é só esse corpo físico. Nós temos um corpo mental, um corpo espiritual, um corpo emocional, e isso tudo faz parte. Mas o reptiliano, ele fala, ele dispara um monte de neurotransmissor que afeta todo o julgamento. E ele atua basicamente no físico, né? Ele estimula o emocional com medo, principalmente. E aí nós vamos lá da seguinte forma, né? Quem é você? Você é a pessoa mais importante no mundo. E qual é a atitude mental que essa pessoa, que é a pessoa mais importante no mundo, adota? Para Napoleão Hill, ele traz no seu livro Quem Pensa Enriquece, ele diz o seguinte, ele nos fala que nós, ao nascermos, trazemos conosco 2 envelopes. Um envelope está marcado com o selo de bênçãos, e o outro envelope de penalidade. Mas tudo isso está relacionado à posse da sua própria mente.
Então, no envelope das bênçãos, o que é que ele fala? São as riquezas que você pode aproveitar se você tomar posse da sua própria mente. Lembra que nós já mencionamos aqui que 80% dos meus resultados está dependendo da minha gestão interna, das minhas crenças, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, emoções? Porque a crença gera o pensamento, que gera a emoção, o sentimento, a emoção, que gera o comportamento, que gera a ação. Ok? A gente vai falar disso daqui a pouco. Então, vamos ver o que tem nesse primeiro envelope, que é o que é marcado com as riquezas, por eu tomar posse, né, da minha própria mente. Primeiro, uma saúde forte, uma consciência tranquila, um trabalho que eu amo e que eu escolhi, eu não fui imposta. Libertação de medos e preocupação por conta da fé, nessa fonte criadora da fé em você. E também a liberação, quando ele fala aqui desses medos e dessa preocupação, é do excesso. Nós temos muito mais medo daquilo que nunca vai nos acontecer do que do medo real. Porque o medo real é pequeno, o medo real é mitigável, o medo real é administrável. Mas eu crio um monstro, um leão, um monstro enorme, quando o medo real tem o tamanho de um gato. Ok? Um gato doméstico, né? Porque tem felinos aí que são terríveis. E a preocupação excessiva também gera ansiedade e angústia. Mas existe uma preocupação, sim, uma preocupação real, tá certo? Uma atitude mental positiva está no envelope marcado riquezas, e é uma bênção. E aí nós temos uma sexta bênção, que é riquezas materiais da sua escolha e a quantidade. Eu trabalho com aquilo que eu amo. Eu tenho uma atitude mental positiva. Então, eu posso decidir que tipo de riqueza material eu quero que eu quero ter, eu quero usufruir, e qual é a quantidade disso. Eu vejo que tem pessoas que elas são ricas já, perdem tudo. Perdem tudo. Um tempo depois, inclusive, elas estão mais ricas novamente. Porque elas têm essa atitude mental positiva e elas usam isso para quê? Porque elas já estão determinadas, né? Ela já tem um patamar, ela vai alcançar aquele patamar e vai ultrapassar. Ela acredita nisso. Tá certo? Já quando você simplesmente negligencia a posse da sua própria mente, você tem as penalidades. E quais são as penalidades? Saúde fraca, medo e preocupação, indecisão e dúvida, frustração e desencorajamento perante a vida, pobreza e falta, escassez, e toda uma série de males, que consiste em inveja, avareza, ciúme, raiva, ódio, superstição, e por aí vai. O que acontece também? Isso é exemplificado, né, contextualizado por Napoleão Hill em um outro livro dele. Esse daqui, Atitude Mental Positiva. E ele fala que nós também carregamos um talismã. De um lado, ele tem atitude mental positiva. Do outro lado, ele tem atitude mental negativa. Está descrito lá com as letras AMP e AMN. Então, o que nos acontece é que eu preciso exatamente me alinhar. Tá certo? A atitude mental positiva é essencial para o sucesso e a felicidade em cada área da nossa vida.
Sua atitude é uma expressão de seus princípios, suas crenças e expectativa. Isso quem nos diz é Brian Tracy. Então, o que acontece? Independente se ela é positiva ou se ela é negativa, a sua atitude é uma expressão de seus princípios, suas crenças e expectativas. Ok? O envelope e o talismã, eles estão falando exatamente a mesma questão. Sempre da atitude mental positiva e a atitude mental negativa. E qual tem sido a sua escolha? E lembrando que quando eu escolho um envelope, o que eu faço? O que eu faço? Eu não estou descartando outro envelope e nem estou descartando o outro lado da moeda, do talismã. Eles ficam comigo. O que é importante? A Letícia está me perguntando como fazer para sair da atitude mental negativa para positiva. Primeiro, você tem que saber qual é a atitude que você adota e quando você adota. Tá certo? Já eu vou falar isso daqui. Só fica mais um pouquinho que já vou propor para vocês essa questão. A qualquer momento, se eu estou com os dois envelopes na minha mão, e esse talismã também visível, logo, eu posso, a qualquer momento, mudar a minha vida. E aí, é simplesmente como eu posso fazer isso. Se 80% dos meus resultados estão no meu universo interno, então é lá que eu vou fazer essa mudança que vai reverberar no universo externo. Tudo que está no meu universo interno, ele se manifesta no universo externo, externamente. Então, eu preciso, por isso que 10% não está no seu controle das coisas que acontecem na sua vida, mas 90% estão. E nesses 90%, 80% ele é correlacionado à sua atitude mental. Ah, não está dando certo. Então, olha lá para o básico. Vamos olhar. A receita básica de bolo olhe para dentro e vê como você está sentindo em relação a esse resultado, a essa expressão externa, e o que pode ter gerado isso. Então, eu vejo, e passo por isso também, a questão principalmente no relacional. Tinha uma época que quando o meu chefe me chamava, Rita, vem cá, a primeira coisa que eu pensava assim, que eu fiz? O que eu fiz de errado dessa vez? E maioria das vezes era para fazer uma outra demanda. Eu tinha muito mais elogios do que reclamação do meu serviço, mas lá dentro, internamente, eu tinha uma insegurança de que eu não era boa o suficiente. De que tudo que eu fazia deixava a desejar. O que externamente, externamente, eu ficava ansiosa. Eu ficava estressada, eu tinha que fazer mais do que todo mundo. Se alguém trabalhasse 8 horas, eu tinha que trabalhar 10. Sempre foi essa autoexigência. E ela chegou uma hora que ela bateu no teto. Tá certo? Então, a questão é o seguinte. Primeira coisa, fica aí a primeira dica para você mudar a questão da atitude mental, de negativa para positiva. Problema, eles têm por missão, já te falo, Lê, e você acompanhou isso muito perto, Letícia, dessa quebra. Já pensou que o propósito do problema é justamente te desafiar para você usar o seu potencial interno?
que é a maneira como você tem para ir buscar os seus recursos internos para resolver isso? Já passou isso pela sua cabeça? Então, a gente vê problema como algo insolúvel, a gente vê problema como algo que eu não dou conta. Nossa Senhora, um problema. Quando você começar a mudar a sua atitude mental em relação a ter problema e ver uma oportunidade naquele problema para você crescer, para você desenvolver, você começa a encontrar soluções de uma forma muito mais fácil, porque você tira toda a ansiedade, você tira o que é de excesso, você tira aquilo que te impede de ver uma saída. E por acaso, algum dia você já parou para pensar no qual é o seu propósito de vida? Bem, fique aqui comigo nessas lives que eu vou te ensinar a pensar e como encontrar, tá bem? Mas tem uma questão aqui. Você quer mudar? Quer sair da zona do conforto e do desconforto? Quer ir para o próximo nível? Essa é a questão, essa é a pergunta. Então, vou te dar uma dica para você começar a mudar agora. Terminou agora, não precisa terminar a live, agora, tá certo? E isso se refere àquela parte que é 80% responsável pelos seus resultados. Comece a observar em quais momentos você está com o envelope da bênção ou da penalidade aberta, ou qual o lado do talismã está para cima. Comece a observar. Não precisa fazer nada, inclusive não precisa nem julgar. Você só precisa observar. Buda nos diz que o seguinte, quando eu saio de mim, né, quando eu me observo e que eu volto, eu já não sou mais o mesmo. Começo a trazer para a consciência coisas que estão no meu subconsciente e que eu posso mudar. Entenda que o subconsciente, na verdade, que a sua mente é um edifício que tem um porteiro, e esse porteiro é você. Tudo que está no seu subconsciente, você deixou entrar. Algumas coisas já estavam lá quando você chegou para ser porteiro. Mas a maioria das coisas você deixou entrar. Se você deixou entrar, você também pode deixar sair. E como pode deixar sair? Simplesmente colocando a dúvida. Isso me serve hoje? Porque com certeza teve um dia que serviu. Se não serve, simplesmente libere, deixe ir com gratidão. Porque pode ser algo que, em algum momento da sua vida, foi crucial para a sua sobrevivência. Mas que no momento agora não faz o menor sentido você agir como uma criança que tem medo, vamos supor, de andar de elevador. Eu, quando era criança, para adolescente, no início da adolescência, eu morava em Goiânia. Em Goiânia, tinha um elevador que ele era rápido, como os de hoje, que antigamente então era rápido, e ele fazia quase que um amortecedor, sabe? Estava uma sensação. E eu não gostava de entrar naquele elevador, porque eu nasci com o controle da bexiga ainda em formação, não estava formada, alguma coisa assim, que dizia assim, eu tinha bexiga solta para ir com. Então, por exemplo, situações de riso, de tensão, eu simplesmente fazia xixi nas calças. Mas os meus amigos de escola e vizinhos adoravam me levar para andar nesse elevador. Um dia eu amadureci e fui lá nesse elevador para andar e descobri que eu tinha o controle. Então, o amadurecimento é algo que a gente precisa fazer. Eu não sou mais criança, eu sou adulto. Então, não tem por que ter medo mais do elevador. Não tem
não existe causa que justifique eu adotar um comportamento infantil. E eu ouvi algo que faz muita diferença e todo dia eu lembro. Criança não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é adulto. Então, é o adulto que gere as finanças. E gerir as finanças eu preciso comprar isso agora? Porque a criança entra no supermercado, ela quer tudo, né? Ela não sabe quanto custa, ela não tem planejamento nenhum, ela só quer viver. E nós somos adultos, nós somos responsáveis, nós sabemos o que nós queremos. Então, o observar como se eu tenho uma atitude negativa, mental negativa ou positiva, ela é a grande largada para a mudança dos seus resultados. Por quê? O seu cérebro ele vai começar a catalogar. Quando você começar a repetir essa observação, ele vai começar a catalogar e vai dizer assim, Letícia, você tem essa mesma atitude mental diante disso, 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 disso. Vai trazer uma relação. E aí você vai começar a perguntar para você e vai o seu subconsciente também trazer para você. Qual é a atitude positiva que eu posso ter em relação ao sentimento de não merecimento? Porque eu posso ter o sentimento de não merecer amor. Eu posso ter o não merecimento de receber dinheiro. Eu posso ter o sentimento de não ser merecedora de respeito. E aí é o quanto eu me valorizo. Quanto eu acho que o meu trabalho vale? Aí a Letícia me perguntou quando foi que eu quebrei essa crença. Eu tenho um momento muito chave. Eu sempre fui assalariada, por conta do meu desempenho, eu sempre tive um bom salário, porque eu brigava, não pelo dinheiro, eu brigava pela qualidade e excelência com que eu trabalhava. Então era muito fácil. Eu sempre tinha dinheiro. Dinheiro aparecia como bonificação, como prêmio, como reconhecimento, sempre estava ali. Eu fazia um evento, fazia alguma coisa, e eu sempre era premiada pela minha chefia com uma bonificação, por alguma coisa. Então, sempre tinha dinheiro. Apareciam outras oportunidades para fazer um freelance, alguma coisa. Então, eu nunca me preocupei. Quando eu fui empreender, além de deixei de ser assalariada de um dia para o outro, me deparei com uma mentalidade de escassez, que eu não era capaz de fazer isso, e comecei a cobrar, como coach, R$ 50 a hora. Absurdo! Absurdo! Não que não tem gente que cobre aí, está tudo certo. Mas acontece que a minha experiência, o meu conhecimento, ele me coloca num patamar muito maior. Hoje, dependendo da forma de atendimento, eu recebo muito mais do que isso, assim, 10, 20, umas 100 vezes mais do que isso, inclusive. Então, quando eu olhei para mim, e eu ouvi alguém, porque as mudanças também, você tem que começar a ouvir, também tem referências externas que vai para essa sua mentalidade. Tem pessoas que elas olham para a gente e dizem assim, nossa, você merece muito mais do que você está cobrando. Aliás, se eu soubesse o resultado que eu ia ter com você, o que eu te paguei é troco. Você, inclusive, deveria cobrar X pelo processo, pelo resultado que você traz. Aí opa, essa é a pessoa que eu atendi, vamos dizer, tornou-se a minha referência dos clientes que eu quero, dos resultados que eu quero para os meus clientes. Eu falei assim, porque o que ele me paga, estou fazendo uma mentoria e ele diz assim, a conta fecha. O que as pessoas sempre me pagaram, elas receberam de volta. E como recebe? Não é só em dinheiro,
mas é no próprio destravar delas, na própria mudança de comportamento, né? Então, e aí, quando eu começo a observar isso, pois é, Sueneide, está na hora de você tomar posse desses elogios, porque eles não estão falando de outras pessoas, ele está falando de você. Então, você precisa começar a acreditar em você, porque as pessoas só veem aquilo que a gente deixa que elas veem, e elas só veem aquilo que a gente mostra para elas, e elas só também reconhecem aquilo que elas têm. Então, se essas pessoas são pessoas de sucesso e elas reconhecem em você que você também é, então, tome posse. Tome uma atitude mental positiva e incorpore isso. Então, Jonas Carlos, ele fala uma coisa que eu falo assim, né? A maneira de colono dele de dizer, ele diz assim, o que a gente vê é incapaz de desver. Então, se eu sei como eu reajo mediante qual é a atitude mental que eu adoto mediante tal fato, ali começa a minha mudança. E uma vez que eu tomei consciência daquilo, nunca mais ele vai para o automático, até que essa mudança seja totalmente efetivada. Normalmente, nós mulheres somos muito inseguras em relacionamentos afetivos, amorosos. E a questão é o seguinte, e isso eu estou aprendendo nos altos dos meus 61 anos de idade. Você é boa o suficiente para você? Você está fazendo o que você tem que fazer por você? Você está se cuidando? Você está se amando? Porque enquanto você não se cuidar, não se amar e não ter você como foco na sua vida, você não encontrará uma pessoa que seja capaz de colocar você como foco, como pelo menos, no foco não, mas como uma pessoa principal na vida dela. Você não vai encontrar uma pessoa que te ame de verdade. Você não vai encontrar uma pessoa que te valorize. Não vai encontrar uma pessoa que eu falo assim, que realmente queira te ter na vida. Porque se nem você aguenta a sua companhia, como é que o outro vai ser? Gostou da live? Ela vai ficar gravada lá no IGTV. E aí, se você quiser depois ouvir ela novamente, você que chegou no final, quiser ouvir ela do início, vale a pena. Compartilhe na sua rede, porque eu tenho certeza de que isso vai ajudar alguém. Porque a minha missão, ela é de apoiar o maior número de pessoas que estão estagnadas. E não é uma missão de ego, é uma missão divina. É uma missão que eu tenho de vida. Eu sempre cuidei das outras pessoas, sempre. Eu tenho uma equipe que eu trabalho, que eu deixei de trabalhar com ela completa em 2000. 21 anos depois, o que aconteceu? Simplesmente, ontem foi aniversário do nosso mascote, ele fez 8.1, e eu tenho um grupo dessas pessoas e coloquei lá o aniversário, que não sei o quê. E o pessoal, e você, como sempre, cuidando da gente. Tem 21 anos que nós deixamos de trabalhar todo mundo junto. Na época que não estávamos em pandemia, pelo menos a cada 2 meses eu fazia um almoço para reunir todo mundo, ou quem pudesse ir, mas a gente sempre tem contato. Já voltamos a trabalhar em outros projetos, em outras vezes. Eu tenho uma equipe que eu trabalhei no MDS, e a Letícia está aí também, trabalhou comigo. Tem o Ezequiel, tem a Adriana, tem outras pessoas que eu não perco contato, porque eu faço coleção de pessoas, eu faço coleção de amigos.
Tem pessoas que não gostam de mim? Tem. E está tudo certo. Mas tem uma coisa que elas têm, mesmo não gostando de mim: respeito. Porque eu me respeito. Profissionalmente, durante muitos anos, o foco da minha vida foi no profissional. E eu vou falar para você, eu sou uma profissional foda. Eu sou foda, como diz o Caio Carneiro. Eu sou muito boa no que eu me proponho a fazer. Então, dessa vez, eu preciso que você me ajude a manter essa qualidade, essa excelência. Divulgue essas lives. Vai lá, assiste, anota, comenta. Diz para mim, deixa lá um comentário. Olha, foi legal isso, mas não foi legal aquilo. Eu queria que você falasse isso. Ok? Então, eu só tenho a agradecer por cada pessoa que assistiu esse vídeo até o final. Quem não assistiu ao final é porque não era para assistir, está tudo certo, porque tudo está perfeito no universo. E se você veio aqui agora, hoje, para assistir essa live, é porque aqui tem algo que é seu. Então, pega. Pega, leva para casa, namora, faz o que você tem que fazer. Namastê.